Já saí do meu sarcófago, do meu esquife, já tô com cara de novinho de novo, já recuperei vampiricamente. Minha cara, só fiz a barba, gente. Enfim. Enfim. Aí, como que o leão entra no brasionário das nobrezas europeias, e em particular no brasionário de Coimbra, e também podemos falar também no brasionário das Ilhas Britânicas? Simples, através de um povo chamado alano. Os alanos, hoje entendidos como os ossetas do norte e ossetas do sul, né, e super atribuidamente, super geograficamente atribuídos também aos circásseos, aos dagues, aos ingushetes, aos chechenos, e aos cabardinos, balcários e outros povos mais ali do Cavicás, do Cáucaso, da Ásia Central da Eurásia, enfim, né, era um povo, os alanos, eram um povo que existiu como alano, né, ou era definido como alano, né, na Idade Antiga, e que existia como alano, né, uma terra chamada Alânia, enfim, o que recebeu este nome por gregos e romanos posteriormente, enfim, desde a Idade do Bronze. Então, era um conjunto de povos que são mais aparentados aos sármatas do que os citas, enfim, embora não haja dúvida do sentido apoglúpico e do sentido arqueológico de que os citas, que é um dos povos formadores dos atuais russos, né, que não são também ancestrais dos russos, né, é porque os russos, na verdade, eles vieram da Bulgária, e os bulgar vieram da Rússia, enfim, é porque os povos andavam, entendeu, gente? Nem eles andavam mais do que a gente. Hoje em dia, pra gente ir em Guarapari já é difícil. Eu mesmo nunca fui em Guarapari, só fui em Cabo Frio e Nova Almeida. Enfim, então, naquela época o povo viajava mais, viajava a pé, curtia uma caminhada, entendeu? Uma cavalgada, cavalo, ainda mais os alanos, que são o povo que ensina os europeus, lembrando que os alanos, eles estão na Ásia Central, então tecnicamente eles são mais asiáticos do que europeus. Então, eles que ensinam os povos bárbaros da Europa, inclusive os romanos, a montar cavalo. Enfim, né, a cavalaria sármata foi amplamente usada pelos romanos, né, e é uma das bases enumeradas hoje em dia para ter desenvolvido o que ficou conhecido como a távola redonda do rei Arthur. Enfim, né? Os alanos hoje, os movimentos alanos identitários, que não é reconstrucionismo alano, porque os alanos, eles se veem, os povos que se identificam com a cultura alana, que são povos ali do Cáucaso, né? Mais mesmo os ossetas do norte e os ossetas do sul, mas também outros povos mais ali do Cáucaso se identificam com o passado alano, e os húngaros, parte dos húngaros também se identifica com o passado alano, né? Esses povos mantiveram essa identidade ao longo de séculos e milhares de anos, entendeu? Então não é questão de reconstrucionismo, tipo reconstrucionismo celta, reconstrucionismo viking, em que houveram casos de perda de identidade. Em que um dinamarquês já não se via mais como viking, e sim como dinamarquês. E um francês da Alvérnia não se via como um gaulês, e sim como um francês. Enfim, que é um povo oriundo dos francos, que é um povo germânico, enfim, então houveram perdas de identidade. Então se fala reconstrucionismo só quando a perda de identidade e aquela cultura desapareceu essencialmente, quase que toda, mesmo que alguma parte sobreviva no folclore, que é o caso do reconstrucionismo, que no século XVIII ressurge o druidismo, e que mais recentemente ressurgiu, entre aspas, né, o Seidir, que é o xamanismo viking, né? Enfim, entre aspas, porque não tá igual era antes, enfim, né? E porque sobreviveu mais do Seidir viking no folclore dos nórdicos da Islândia, principalmente, do que do druidismo no folclore dos povos celtas, das Ilhas Britânicas e outras terras mais. Enfim, né? Na verdade, foi um reconstrucionismo, no caso celta, à base do que os monges irlandeses católicos ortodoxos escreveram nos seus textos lá na Alta Idade Antiga, e foi retomado isso misturado a uma postura inicialmente mais esotérica, mais holística, que não exatamente simbolize uma volta do druidismo, né? Eu estou falando isso como druidista, viu, gente? O druidismo de hoje
Não tem nada a ver com o druidismo do passado, tá? Inclusive os druidas, eles não tinham essa imagem que se tem hoje de magos, de bruxos, enfim, né? Nada contra os magos e os bruxos, enfim. Eles eram vistos pelos gregos e pelos romanos antigos como filósofos, entendeu? Enfim, e foi como filósofos que eles aceitaram o cristianismo católico ortodoxo celta, primeiro. E foram os primeiros a se cristianizar em todo o mundo europeu. Enfim, então, como que voltando à questão do leão, como é que o leão entra no Brasionário? Através dos alanos. Os alanos, eles tinham invadido a Europa 2 vezes. Uma na Idade do Bronze, que não se tem muita certeza de por que foi isso, enfim, né, que eles são, digamos assim, os supostos transportadores do R1B de origem tocariana. Na verdade, essa invasão da Idade do Bronze por alanos, né, tem mais um foco de migração e é mais assentada em questões vinculadas à cultura alana, como domínio do cavalo como montaria, alguns vestuários que são atribuídos aos alanos, um tipo de sela que é atribuída aos alanos, aos povos sármatas, e metalurgia avançada deles de arma que é atribuída a eles e não aos celtas, enfim. Na verdade, quando se fala assim, os alanos é que invadiram na Idade Bronze e transportaram isso para os vikings e os celtas, enfim, está se retirando desses povos, né, celtas que eram nativos, surgidos, 100% surgidos na Europa, enfim, mistura de vários povos diferentes, incluindo os íberos, que esses sim eram ali oriundos do Paleolítico Europeu, enfim, né, e com um pezinho no norte da África, na civilização ibero-maurusiana, vem estar se retirando deles a capacidade de eles inventarem a mesma coisa que se faz com os povos indígenas da América. Não, isso aqui foi influência de fenício, isso aqui foi um viking que invadiu, isso aqui veio dos espanhóis, enfim, porque é aquele preconceito que se tem com o povo que tem uma civilização aparentemente primitiva. Enfim, infelizmente, isso é uma coisa que antropólogos contribuíram para que isso fosse disseminado. Então, quando se fala assim, vamos achar que alguém que pudesse trazer isso aqui para aparece os alanos, enfim, botaram os alanos lá. Mas, haplogrupicamente falando, o que o povo mais potencial de ter invadido a Europa na Idade do Bronze são os próprios tocarianos, que são a origem do haplogrupo R1B, enfim, né? Que é um povo chinês de cabelo ruivo, inclusive dá o cabelo ruivo para os celtas da Irlanda, enfim, né? Que acantonaram lá, enfim, né? E é um povo que hoje o único parente vivo que tem são os uigures, né? Que os tocarianos eles sumiram da Tocária, desapareceram misteriosamente, entre aspas, né? Enfim, né? É que não existe muito estudo arqueológico, sumiram, se extinguiram lá para os idos da Idade Média Central. Enfim, na Alta Idade Média, né? Os alanos, sim, esses sim invadiram, que já estavam cheios de haplogrupo R1B, invadiram a Europa, empurrado pelos hunos. Os hunos, que não são ancestrais dos tartaros-mongóis, mas são um primo dos tartaros-mongóis, assim como os suecos, que não são vikings, são primos dos vikings, porque na verdade o viking ele era um nórdico pobre, caiçara, que não tinha terra de herança, de titulação nobre, enfim, que no máximo era conde ou jaur, né, como fala, né, jaur, se escreve jaur, J-A-R-L, né, que é a origem do em inglês, né, no conde, né, que é diferente do count, do conde, enfim, né, não tinha uma titulação, era uma coisa mais tribal, entendeu? Não tinha uma titulação propriamente de terra, eles não eram reconhecidos pelas realezas norueguesas e suecas, enfim, precisou do Ragnar Lothbrok aparecer com aquela ideia de invadir, de transportar, que eu tenho barco, que nós já estamos juntos, que já estamos preparados, que é só vocês virem colar na gente aqui, dar o aval pra gente invadir as ilhas britânicas, a gente vai até lá na Islândia, lá que a gente já sabe que tem a terrinha lá, enfim, a gente vai lá, toma conta lá, vocês só precisam de botar aí o carimbo aí real de vocês, pra ninguém questionar a gente, enfim, que a gente é pobre, perrapado, enfim, entendeu? Foi basicamente isso. Enfim, né? Então, os vikings eram isso, eram os pobretão, os caiçara. Enfim, então, a mesma coisa que os hunos. Né? Os hunos também, eles não tinham civilização urbana conhecida, né? Até hoje, né? É certo que
que haviam aldeias hunas, né, de hunos, né, eles não era a civilização tártaro-mongol. A civilização tártaro-mongol do Kublai Khan, do Gengis Khan, era super sofisticada, cheia de tecnologias que o Marco Polo andou roubando umas, né, enfim, né? Comércio avançado, administração avançada, multiculturalismo, multireligiosidade, enfim, uma democracia imperial, militarista, como raramente existiu na história da humanidade, tipo se fosse um remake do Império Persa. Enfim, né? Enfim, aí os Hunos não, os Hunos eles comiam bosta do cavalo, bebiam o sangue do cavalo, raramente sabiam o nome da mãe e do pai, quando eles assim, raspavam, eles escalpelavam o pelo das crianças aqui, arrancavam o pelo, a pele, para não crescer barba. Enfim, sério, arrancava, escalpelava, passava a faca, arrancava, para não cair a barba permanente. É que eles devem ter vindo do futuro, não tinha laser, passaram a faca. Enfim. Enfim, então os Hunos eram um povo que quando eles invadiram, começaram a se deslocar, tentar saquear, não bateram na muralha da China lá, não conseguiram entrar, vamos para o outro lado, chegar lá na Europa lá, encontrar os alanos lá na Ásia Central, lá os circassos, dagues, ingushetes, chechenos e outros povos mais, cabardino, balcário, enfim, tudo lá morando em aldeiazinha, de casinha de pedra, pouco diferente da dos celtas, com coberturazinha de palha, enfim, né, de madeirinha, enfim, no máximo uma casinha mais parecida a um viking por causa dos viking vareg também, enfim, né, enfim, ou então uma coisinha mais romana, enfim, por causa de alguma influência localizada num centro mais populoso maior, enfim, aí eles falam assim, nós vamos invadir aqui, nós vamos roubar muita grana, nós vamos pegar muita coisa aqui, enfim, e vamos causar terror. Aí o povo chegava lá e falava, que isso, gente? Que povo ali invadindo? Aí uns falavam assim, nós vamos defender nossa terra, não vamos deixar forasteiro nenhum gente de fora entrar aqui não. Nós vamos defender nossa terra, mas sempre tem aquele lá que fala assim, não, eu não vou meter nisso não gosto daqui. Não gosto daqui, nunca gostei daqui, nunca quis morar aqui, sempre achei legal lá as culturas lá do Ocidente lá. Vamos pro Ocidente. Tá todo mundo destruindo, invadindo o Império Romano, nós vamos ficar de fora. O Império Romano caiu, gente, caiu. Agora nós invadir lá, pegar o conforto lá das termas lá, cara, aguinha quentinha, enfim, né? Pegar um banho pelo menos uma vez por semana no clube lá das termas, enfim, né? Porque os europeus só tomavam banho assim, né? Por diversão. Enfim, só vão tomar banho todo dia, depois que eles conheceram os povos indígenas que falavam assim que a água protege contra os maus espíritos, que é doença, né, gente? Enfim, né? Enfim, tem que lavar tudo, lavar legume, lavar louça, lavar tudo para proteger contra os maus espíritos. Então, depois que eles conhecem os povos indígenas, que eles passam a tomar banho todo dia. A gente toma banho todo dia por causa dos povos indígenas, tá? Porque fosse por causa dos europeus, a gente tava numa caraca danada. Enfim, por que você acha que o perfume francês é famoso? Enfim, aí os alanos saem invadindo a península, saem invadindo a Europa, igual os povos germânicos, os povos nórdicos, né? E parte dos alanos vai grudar ali nos vândalos. Fala assim, esses caras, que os vândalos eram uma tribo nórdica que chamava vândalo, né? Enfim, não era o vândalo de hoje, enfim, né? Fala assim, vamos grudar, vamos colar nesses vândalos, que eles vão viralizar, eles já estão chegando ali quebrando as estátuas do Júlio César, vai viralizar, vai ter mais de 1 milhão de views, enfim, né? Colaram nos vândalos para fundar a Vandalícia, no sul da Península Ibérica, no sul da Espanha. A Vandalícia que virou o Al-Andalus, o Andaluzia, né? Enfim, tem um nome da mistura dos vândalos com os alanos, enfim, mais dos vândalos do que dos alanos, mas era dos dois. Enfim, aí eles falam assim, insatisfeitos, falam assim, nós estamos aqui colados aqui com vocês, vamos invadir o norte da África, tá aqui pertinho, né? Vamos invadir o norte da África, invadiram lá o norte da África lá. Só que aí quando eles chegaram lá, o Islã do Marrocos era um Islã mais light, entendeu? Até hoje era mais light ali da Tunísia, da Tunísia, do Marrocos, até hoje é um dos islamismos mais flex que tem. Enfim, naquela época também era flex, também, tanto que a invasão da Península Ibérica não foi sequer longínquamente parecida com as guerras das cruzadas no Oriente Médio. Enfim, né?
Foi uma coisa, não vou dizer que não houveram combates, que não houveram imposições religiosas, imposições culturais, mas foi uma coisa mais respeitosa do que nas cruzadas. Enfim, então, vamos colar assim, olha a Vib do Maomé, você flagrou, captou a Vib? Entraram na Vib do Maomé lá do Marrocos, né? O Maomé era da Arábia Saudita, mas entraram na Vib do islamismo omíada, almorávida, almohada, enfim, né? Entraram na Vib e ficaram muçulmanos, e aí voltaram para a Vandalícia, né? E ali virou o Al-Andalus, enfim, né? Falaram assim, vamos confiar neles, vamos virar muçulmanos, né? E eles, os mouros, né, já eram muçulmanos, são brancos igual a eles, enfim, né, até mais, né, enfim, né, então, muçulmanos, eles vão ser úteis para nós, eles são guerreiros, o califa, então deixa eles voltar com a gente, eles vão colar na gente, estão colados já, então voltaram lá, e o sul da Espanha tava essa mistura de culturas mouras, alanas e vândalos. Enquanto isso, os povos germânicos, suábio, burgúndio, franco, godo, enfim, né, estavam invadindo o Império Romano, o antigo Império Romano, que tinha caído, já estava arregaçado já, né? Aí os godo, né? Os godo é uma coisa assim interessante, entendeu? Os godo eles não eram muito unidos, entendeu? Né? Então, quando tá lá na Gotlândia, que é a origem dos godo, que é uma ilha do lado da Escandinávia, né? Gotland, né? Não é Gotland, né? Não é a casa do Batman, não vai confundir, não. Na cidade do Batman, não é Gotham, não, é Gotland. Né? Tá lá em Gotland, lá. Aí estão chegando os suecos para invadir, que não eram vikings, era a nobreza sueca mesmo, as louras lá, os louros lá, enfim, né? Eles chegam lá, né? Falam assim, o povo aqui é bonito, vamos deixar eles entrar, estão vindo com grana aí, cara. Vamos pegar uma comissão aí. Então os godos ficam lá, e os godos que foram contra os suecos, eles foram expulsos da Gotland pelos próprios godos. Vocês não vão concordar não, vão criar caso, tem umas louras gatas vindo aqui, cara. Cara, você já viu o cabelo louro? Enfim, nós tudo aqui moreno claro aqui, enfim, nós temos que deixar os cabelos louros aqui pro povo, quando daqui a uns 10 séculos, 20 séculos aí pra frente, aí o povo vai já associar a gente a cabelo louro, vai pensar no nórdico, enfim, não vai ficar surpreso de descobrir que o viking, na verdade, tinha cabelo preto. Enfim, não, enfim, nós temos que tirar esse treco aí, vamos misturar um pouquinho com esse louro aqui, fica mais diferente, enfim, né? É que o viking, na verdade, é um povo misturado do Eurásico com o noroeste, não, nordeste da Índia e o extremo asiático. Tem um estudo do corpo do haplogrupo no PLOS de um viking original. Enfim, né? Então, aí, não que os godos fossem vikings, mas eram povos aparentados. A lourinha ali era só os suecos, né? Na verdade, as tribos que originaram os suecos, né? Que na verdade o sueco não era, chamava sueco na época, tinha um outro nome lá que eu esqueci. Enfim, né? Enfim. Né? Aí, os godos que foram chutados da própria Gotland, eles se auto-chutaram também, chegaram assim, vocês vão, não estamos entrando em decisão, enfim, então nós vamos pro leste, nós vamos ser os ostrogodos. Vocês vão pro oeste, vocês vão ser os visigodos. Nós somos inimigos a partir de agora aqui, hein? Aí os ostrogodos juntaram com os hunos, né? Que os hunos estavam invadindo, também aproveitaram para invadir o Império Romano também, mas para saquear, não queria colonizar, ocupar nada, né? Enfim. E povos germânicos, como os suábios, né, que são chamados de suevos também, mas como confunde muito, eu recomendo usar a palavra suábio, porque tem gente que acha que suevo e sueco é a mesma coisa, só que sueco não existia na época, porque não existia Suécia, não existia Sverige, enfim, né? E suábio, né, é alemão, é um povo alemão, também era louro também, mas não tinha vínculo nenhum, né? Além do haplogrupo que deve dar o cabelo louro, que talvez seja o mesmo, enfim, enfim, né? Eu desconheço o vínculo direto entre o germânico suábio e o nórdico sueco. Enfim, né? Enfim, então melhor vamos ao suábio, a palavra suábio para não confundir com o sueco.
Enfim, né? Aí eles também saem invadindo e descendo, todo mundo vão colar na Península Ibérica, porque a Península Ibérica tem uns pagãos, entendeu? E nós estamos cristianizados, né? Vamos lá levar o cristianismo para esses pagãos lá. Enfim, né? Não foi bem isso, mas foi. Mas houveram destes também. Enfim, né? Aí, quando eles chegam lá na Península Ibérica, né? Tá acontecendo invasão de viking, né? Os pagãos nórdicos, politeístas, os caiçaras. Está acontecendo invasão de povos germânicos diversos, dos quais se predominaram na Península Ibérica os godos, os visigodos, né? Os suábios, enfim, né? E os francos ficam mais na região da França. Enfim, né? E os godos foram sendo chutados, os visigodos foram sendo chutados até sobrar só na região de Castela e Leão para eles ocuparem. Enfim, né? Chegam lá, tem vários povos celtas que alguma parte já estava cristianizada, outra parte ainda era pagão druidista, porque o druidismo sobreviveu como druidismo ainda até o século XII. Então pode dizer que na Alta Idade Média tinha muito pagão politeísta, celta ali, druidista, né? Enfim, né? Aí nisso, os alanos, que são indo-irânicos, são parentes dos persas, também estão invadindo, né? E esses alanos, que eram politeístas, né? A única religião monoteísta que eles tomam é o islamismo, quando eles invadem o norte da África e voltam. Então, parte dos alanos, no caso de Coimbra, especificamente Coimbra, os alanos que eram pagãos, né? Pensar assim, não, cara, o bagulho tá sinistro ali na região da Espanha, né? Que ainda vai ser Espanha, que ainda não era Espanha, era Espanha, né? Tá sinistro ali, porque tem viking pagão invadindo, tem celta que tá abandonando o druidismo, uma religião super milenar, enfim, por causa do cristianismo, enfim, né? Tem muçulmano ainda, tem gente da nossa turma que virou muçulmano e reinvadiu o que já tinha invadido, enfim, né? Vamos passar para ali, para outra beirada ali, né? Que é a área do condado de Portugal, que pertencia a Galiza na época, que tinha o Alentejo e o Algarve, ainda não estava agregados ainda, né? Vamos pra lá, porque eu soube que a gente soube que tem uma cidadezinha celta lá, Conimbriga lá, que tá recém-invadida de suaves cristãos, entendeu? Vamos lá dar uma porrada nesses caras. Enfim, né? E os Alão também eram bastante guerreiros. Aí quando eles chegam lá, né, aí vem na lenda, né, a história da lenda, que o Atax, né, numa das várias reuniões de povos, nas festinhas das cidadezinhas lá, ele conhece uma loura gata que devia ser tipo a Louise van Kennel, né, que é uma modelo alemã, gata pra caralho, né, só que sem banho, né, loura, né, enfim, né, que os suaves é que trazem um cabelo louro pra Península Ibérica. Enfim, né, aí fala assim, ó, apaixona com ela apaixona com ele, né? Tem aquela questão imaginária romântica de namorar o pagão, né? Tipo, enfim, o romance entre povos diferentes, Dança com Lobos, né? Que o Kevin Costner lá apaixona com a cultura lá dos índios, enfim, né? Pois é a mesma lance, entendeu? O diferente é apaixonante, entendeu? E surge lá um enlace passional do Atax, também chamado Adax, o Ataxis, né? O Adasis, né, que era um rei tribal alano pagão politeísta do xamanismo original dos alanos, 100% tradicional, né, com a Sindazunda, que era filha do rei Hermenerico de Suado, que tinha invadido Conimbriga, que era uma cidade celta, né? Para os celtas dessa época, provavelmente só uma parte ali era pagã, né? A maioria já devia ser cristã ortodoxa celta. Enfim, né? Aí, né? Nisso o Hermenerico fala assim, não vou deixar a minha filha casar com um pagão gentil. Gentil que era o nome que se dava, não era porque ele fosse gentil, entendeu? Porque ele era gentio, um povo nativo indígena pagão. Pagão, né, vem do latim, paganos, morador da aldeia tribal, né, mas durante a Idade Média ganha um significado análogo ao de herege, de infiel. Enfim, né? Enfim, né? Não vou deixar. Aí já arrumou outro casamento com outro cara, só que o Atax ficou sabendo, o Atax tinha um exército enorme, super guerreiro, inclusive os alanos, eles eram uma potência metalúrgica desde a Idade do Bronze, para fazer arma, cavalo, lutar cavalo, né? Os sármatas, que é um macropovo, macroetnia
etnia dos alanos, né? Eles é que deram origem à lenda das Amazonas. Eles tinham um arco flecha pequenininho, curto, entendeu? Chegava, já detonava a infantaria, voltava, enfim, inclusive era mulher que lutava, entendeu? Tinha mulher lutando, com certeza, nas tropas do alano também. Então, do Ataques, né? Enfim, né? Eles é tipo os vikings montados a cavalo. Assim, comparando belicamente. Enfim, né? Aí vamos lá quebrar o porrete. Aí quebrou o porrete, arregaçou a cidade toda de Conimbriga. Aí o Armenerico já vira e fala assim: não, agora que você provou que ama minha filha mesmo, entendeu? Que você mostrou que é um genro que vai proteger a minha filha, enfim, que ama de verdade, mudou seu argumento, seu argumento, agora que você está dialogando, enfim, né? Eu aceito, eu aceito, sim, não ataca mais não, enfim, por favor, Jesus é amor, é paz, enfim. Aí, casa, só que o Ataques, ele dá uma tirada, entendeu? De um povo tribal pagão que estava de saco cheio de ser perseguido, enfim, né? E ele constrói Coimbra do lado, um pouquinho do lado. Ele reconstrói a cidade um pouquinho do lado, deixando as ruínas, assim, tipo assim, ó. Isso é o que acontece se mexer com a gente, ó. Enfim. Aí, nisso, surge a Coimbra Nova, né? Que é entendida como vinculada com Nimbriga, enfim, né, arqueologicamente falando, mas é uma outra cidade nova, né, e com o brazonário do leão de Ataques, que é um símbolo totêmico relacionado aos alanos, que era um povo oriundo da Ásia Central, aonde na Idade do Bronze haviam leões mesmo, né, enfim. Agora, se ele pensou assim, que estava ali namorando a loura, que ia ser como ter filhos com um leão, enfim, isso eu não sei, né, pode ter passado na cabeça dele, mesmo que inconscientemente ele ter um descendente com a loura gata, né? Pensando nos cabelos louros dos leões, enfim, né? E na cavalaria sármata, que fica nas Ilhas Britânicas, que supostamente ficou do lado do rei Artorius, que era um general, um comandante, era um Rex Romanorum, era um comando de guerra do Império Romano, enfim, que era supostamente mistura de celtas britânicos com romanos, né, que é a base do rei Arthur, da lenda do rei Arthur, né, seria o rei Arthur histórico, né, essa cavalaria sármata é que teria dado origem à Távola Redonda. Enfim, né, os nomes do Lancelot, do Galahad, segundo muitos linguistas, são de origem sármata, alana, né? A etimologia deles, o radical dos nomes deles não é de origem celta e nem romana, é sim de origem sármata, alana. Então, aí que entra também, por influência dos alanos que ficam nas Ilhas Britânicas, enfim, aí tem os filminhos do Antoine Fuqua, que fez ali misturando a Batalha do Monte Badon com a Batalha de expulsão do Cerderic, que tem mais de 100 anos de intervalo entre um, são incidentes nada a ver, historicamente não teve nada a ver a Batalha de Monte Badon, né, com o incidente com o incidente do Cerdic, né, dos Saxões, enfim, né, né, daquele grupo de secções, enfim, né, e com o rei Arturo, aliás, não tem nada a ver a batalha de Monte Badon contra o Cerdic com o rei Artorius, né, com o Artorius, né, que entre ele e o Cerdic, vão corrigir a tempo. A batalha de Monte Badon teve a ver com a expulsão do Cerdic, que foi o primeiro saxão que invadiu as Ilhas Britânicas, né, mas o rei Artorius, entre ele e a batalha de Monte Badon, tem mais de 100 anos de intervalo. Então não são contextos relacionados, apesar do Antoine Fuqua ter feito um rei Arthur super fabuloso, né, com a Keira Knightley, gata na época lá, fazendo a Guinevere, né, que é a Gwenfar, que realmente existiu segundo o folclore galês, né, historicamente não existe a prova arqueológica ainda da existência da Gwenfar, né, Guinevere. Enfim, né, mas sabe-se que o Artorius provavelmente era vinculado aos Silúrios, que eram uma tribo celta negroide, que os romanos falavam que eles tinham tez etíope. Enfim, né, então uma história. Os celtas têm haplograficamente alguma porcentagem que varia muito, que é maior lá na Extremadura, na Península Ibérica, né, de haplogrupos de origem norte-africana é 1B, 1B, e de haplogrupo etíope T.
né, que são oriundos do Neolítico. Isso é comprovado, entendeu? Os celtas são uma mistureba de povos, enfim, né, e o R1b predominante dos tocarianos, né, que não se sabe se foi trazido ou não pelos alanos. Mas seja como for, né, a presença dos alanos na Península Ibérica em Portugal é comprovada não apenas por Coimbra, mas também por Alenquer, que é uma cidade 100% fundada pelos alanos, que vem de Alenquer, Fortaleza dos Alanos. Enfim, é isso daí. E o Aval ficou quietinho. Dormiu, Coronel? Você dormiu? Ninguém atrapalhou agora.